Joint Venture e SCP como ferramentas de planejamento estratégico. Olá, pessoal. Eu sou Michele Francisco e estamos começando o episódio número 24. E hoje aqui comigo está a nossa querida doutora Laís Freire. Oi, lá. Oi, Mi! Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio bem interessante para vocês. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre Joint Venture e SCP. Nomes parecem estranhos, né? Mas vocês vão entender. É bem comum, mais comum do que vocês pensam. Sim, e pode ser usado de forma estratégica, isso que é importante, né, Lá? Você Sim, pode começar explicando para o pessoal o que é a Joint Venture? sim. A joint venture é um acordo comercial entre duas ou mais pessoas jurídicas que podem ser do mesmo ramo ou não, que unem os seus recursos para a criação de uma tarefa especial. Por exemplo, para a criação de um produto, para a criação de um projeto ou até mesmo para exercer uma atividade específica. Então, vou citar um exemplo para vocês. Uma indústria farmacêutica se une a uma universidade, então a indústria farmacêutica tem os recursos aqui financeiros e a universidade tem a parte de intelecto, fez os estudos para a criação de um novo remédio. Para a criação desse novo remédio é criada uma joint venture. E aí, a joint venture, ela tem dois tipos, Mi. Então, ela pode ser societária. Então, a empresa A e a empresa B criam uma terceira pessoa jurídica, a empresa C. Então, não há uma fusão, tá? Ela cria uma terceira pessoa jurídica para a criação desse produto, ou exercer atividade, ou desse projeto. Ou também tem a joint venture contratual. Então, através de um contrato, né, ali vai ter as duas pessoas jurídicas ou até mais, vão criar um contrato em que estabelecem obrigações, como é que vão funcionar esses recursos, qual vai ser a parte de cada um ali para exercer essa atividade para a criação de um produto ou de um novo projeto. Lembrando que tanto em uma quanto em outra, não há fusão. Então, as empresas permanecem com suas personalidades jurídicas distintas, tá? Não há uma fusão, então elas conseguem, continuam exercendo as mesmas atividades, tendo seu corpo ali administrativo, fazendo sua própria gestão. Basicamente é isso, Mi. Que legal, Lá. E, inclusive, também há dois tipos econômicos que a gente pode falar para Joint Venture, que é a Equity Joint Venture, que é quando há a associação de capital, e a Uhum. Non-Equity Joint Venture, que é quando não tem associação de capital. Mas o que que é, né, essa associação de capital? É, na verdade, a injeção de dinheiro, né, o aporte financeiro, o aporte de dinheiro. Então, há casos de joint venture que, como a Lá falou, entra com o intelecto e entra com a parte financeira, né, Isso. entre capitais, e há também, em alguns casos de joint venture, que não tem o aporte financeiro e eles entram com a expertise de cada uma das partes. Então, há esses dois casos. É a junção, né? Você pega o que você tem de melhor aqui e aí o que está faltando aqui você busca em uma outra empresa. E aí até a Mi falou, né? A junção de riscos, porque assim, você junta as despesas, né? Cada um lida com os lucros, né? Os dois, ambos recebem os lucros, mas também respondem pelos prejuízos. Então, assim, é mais fácil você pegar uma outra empresa e criar uma joint venture do que você ter que aportar ainda mais para a criação sozinho de uma nova empresa. Exato, e por isso que fica nessa questão do aporte, até porque, por exemplo, se fizer com personalidade jurídica, né, havendo contrato, registro na junta, pode haver a integralização de capital de ambas as partes, né, e também pode não ter esse aporte de dinheiro e cada um cuidar ali da sua operação que compete para aquele objetivo ser concluso, né? Sim, a gente estava até conversando, né, Mi, que tem várias joint ventures, joint ventures que você nem imagina. Por exemplo, já ouviu falar do Google Earth?
Não, não, esse eu não ouvi. É o Google, você vai lá naquele mapa do Google. Sei. Então, é uma junção do Google com a NASA. Então, você consegue, através do satélite da NASA, ver qualquer lugar ali, através do Google, ali naquele mapinha da Terra. Que legal. E provavelmente foram expertises diferentes, né? É como se fossem especialistas de X áreas. É muito mais fácil eu querer desenvolver um produto novo. Será que é melhor eu estudar, pegar ali a equipe na minha empresa para aprender aquela expertise, ou é já melhor eu fechar com alguém que tem uma expertise e já um mercado, um público-alvo naquela área e a gente fazer essa junção, essa união de riscos e criar um produto novo, né? É, você consegue alcançar ainda mais um público que ainda não tá ali. Você consegue chegar nesse público através da Joint Venture. É verdade. E lá, e falando em considerações tributárias, né? Pensando em Joy Venture, Sim. se é uma oportunidade tributária ou não. E a verdade é que a Joy Venture ela é mais uma oportunidade estratégica, né? De junções, de fortalecer, de ganhar mercado, do que efetivamente tributária. Porque no tributário, depende de casos de aplicação da Joint Venture. Então, exemplo, tem personalidade jurídica, então foi registrado, foi feito CNPJ, vai ter que ver em qual enquadramento ela vai estar. Exemplo, vai Uhum. ser uma sociedade anônima, vai ser tributado no lucro real. Então, exemplo, esse negócio novo deu lucro, vai pagar impostos sobre o lucro efetivo. Ah, deu prejuízo, então não vai pagar imposto de renda e contribuição social, né? Diferentemente se você opta por um outro enquadramento. E a Joy Venture não sem personalidade jurídica, né, que ela já é sobre contrato, então não tem essa tributação aplicada para ela diretamente, porque cada um está exercendo ali sua movimentação e gerando ali a movimentação financeira, sendo contabilizado, mas não Uhum. efetivamente sendo tributado direto pela Joy Venture, porque até então, se ela não tem personalidade jurídica, ela não tem essa tributação direta a ela. Cada atividade ali é tributada Exatamente, normalmente. separadamente com o que está fazendo para atingir aquele objetivo. Sim. Por isso que é importante também, gente, no contrato de joint venture, tá bem especificado o que cada um vai fazer, de quem são as obrigações tributárias, o que cada um vai arcar. É sempre bom deixar tudo delimitado no contrato. Sim. E, e para encerrar, né? Ah, então eu abri a Joy Venture e aí a gente atingiu o objetivo específico, exemplo, a criação de um produto novo, né, do medicamento novo. E para se encerrar, também depende do formato que vai estar a Joy Venture. Então, é Uhum. uma Joy Venture com personalidade jurídica, então vai ter que ser encerrada nos órgãos competentes, assim como ela foi constituída, na Junta Comercial, na Receita Federal. Lembrando que se a empresa Joy Venture foi encerrada e ela está com dívidas, por exemplo, tributárias, e faz o encerramento daquele CNPJ, as dívidas vai para aqueles que compõem ali o quadro societário da Joy Venture. Então, seja Uhum. pessoa física ou seja pessoa jurídica. Uhum. E a sem personalidade jurídica vai se encerrar conforme o contrato de constituição. É isso mesmo, né, Lá? Ali vai estar prevista a dissolução. Então, por isso que eu falei, contrato é muito importante porque ali você vai determinar como é que vai funcionar o encerramento. Questão de distribuição, questão de responsabilidade. Por isso que é muito importante deixar previsto em contrato. Legal. E lembrando que a Joy Venture sem personalidade jurídica não tem as custas de abertura, né? É uma certa economia tributária não pagar as taxas para a junta comercial, para a Receita Federal na constituição da empresa. E é válido, gente. Então, aquilo que eu falei, pode ser tanto a societária, que é a abertura, né, do CNPJ, como a mim mesmo explicou, aí tem que registrar na junta comercial, mas também tem a contratual, que tem esse benefício de não ter esses custos e é tão válida quanto. Aí eu anotei quais são os benefícios, tá, gente? Eu listei aqui. Desenvolver novos produtos, porque aí é uma gama, né? Você aumenta mais a sua gama. Expansão de negócios. Aumentar a presença em mercados mais fortes ou alcançar novos mercados e canais de distribuição. Adquirir novos conhecimentos, tecnologias e informações. Aumentar o poder de compra e financiamentos.
Obter recursos de difícil acesso de uma maneira mais rápida, porque aquela outra empresa vai suprir isso. Aumentar os lucros. Diminuir os riscos e amenizar os efeitos da concorrência, porque você vai dividir esses riscos com as outras empresas. Compartilhar experiências e dividir tarefas. Esses são os principais. Também listei dicas para joint venture. Fazer um planejamento orçamentário para verificar se o negócio será bom para todas as partes envolvidas e verificar o alinhamento estratégico, como a mim mesmo disse. Conhecer as empresas parceiras, tá? Analisar documentos contábeis e financeiros a fim de eliminar os riscos da união. Então, é muito importante verificar com quem você está fazendo esse acordo comercial. Discutir com os parceiros as metas e expectativas para que o acordo seja seguido e o objetivo comum entendido e atingido. Gente, o combinado não sai caro, então deixa tudo estabelecido em contrato, qual o papel de cada um nessa joint venture, até mesmo para cobrar as obrigações, né? Direitos também previstos lá no contrato. Definir como cada parte irá contribuir com os investimentos ou até mesmo com a parte de intelecto, a contribuição de cada um. E realizar a integração das equipes envolvidas para evitar atritos. Acredito que são essas opções e dicas para vocês. Ótimo, lá. E são muitas as vantagens estratégicas para fazer essa junção da joint venture, né? Por isso que aqui no Brasil a gente tem empresas aí grandes, né? Que hoje estão sobre esse formato de joint venture. Você tinha até comentado, né, que muitas empresas firmam contratos com empresas internacionais para trazer Exatamente. tecnologias aqui para o país. Sim, e você até me lembrou que muitas fazem esse formato de joint venture na própria cadeia de produção delas. Então, é um caso, por exemplo, empresas, porque você pega alguém da sua cadeia produtiva que te fornece a matéria-prima e você pode ter ali um produto a ser desenvolvido, algo novo, você quer envolver aquele parceiro, né? Ah, então vamos fazer essa união de riscos, mas também vai ter a divisão da lucratividade. Perfeito. Então, E lembrando também que a joint venture pode ser por tempo determinado, então para aquele fim específico, ou por tempo indeterminado, vai depender de qual o objetivo da empresa, né? Se ela quer depois criar e depois comercializar, vai depender muito dos objetivos. sim, por isso que esse formato tem que ter muita clareza de como vai ser já no início, né, lá, como você falou. Porque nesse formato, o contrato é imprescindível. Cada mínimo detalhe. Então, já tem que estar estabelecido para lá na frente, mas e agora e tal, né? Como é que vai funcionar? Não, contrato é tudo, né, Mi? É tudo. Tudo. Até para você depois não ter, não, para você cobrar também, só a minha empresa tá aqui, tá tendo todo esse investimento e cadê outra parte? Então, assim, é muito importante você se deixar estabelecido em contrato. Legal. E vamos falar agora sobre SCP? Vamos. Viu como o joint venture não é tão complicado assim? É bem mais simples do que vocês pensam, né, Mi? É verdade. E lá, vamos começar com você explicando para o pessoal o que é, né, a SCP, o que é essa Sociedade em Conta Participação. Porém, porém, antes disso, quero convidar, né, quem está nos assistindo a se inscrever em nosso canal, se você está gostando deste vídeo, se gosta dos nossos conteúdos, se inscreve, ativa o sininho, porque aí o YouTube, ele vai trabalhar para você, ele vai te notificar toda vez que a gente lançar um episódio novo e pode ser com algum tema, algum assunto que você esteja querendo entender de forma simplificada, né, Lá? Sim. Gente, por favor, continue curtindo, continue nos seguindo. Temos vários conteúdos para vocês já disponíveis e mais conteúdos aí que estão por vir, que são excelentes. Então, quanto mais vocês curtirem e compartilharem, mais conteúdos a gente vai trazer para vocês. Então, tá, né, Mi? Vamos responder aqui que é uma SCP, Sociedade de Conta de Participação. O que seria essa SCP? Também é um contrato, tá, gente? Não tem personificação, essa é a terminologia correta. Então, não tem personalidade jurídica, não precisa fazer aquela abertura lá na junta comercial. E tem previsão no Código Civil. Vou só dar uma lidinha para vocês, principalmente para quem é do direito e estudantes também.
É o artigo 991 do Código Civil, que fala o seguinte: na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo, e exclusivamente perante este, o sócio participante nos termos do contrato social. Gente, o que que é isso? Vou explicar para vocês. Na SCP, existem duas pessoas aqui, dois sócios. O sócio ostensivo e o sócio participante. O que seria o sócio ostensivo? Pode ser tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica. Ele é que fica à frente da SCP. Então, ele que vai exercer a atividade, ele que vai responder perante terceiro, ele que vai cumprir as obrigações tributárias, obrigações acessórias. É ele que vai estar à frente da empresa, tá? Então, é o nome dele que está ali. E o sócio participante, que é o sócio oculto, ele fica por trás. Ele é basicamente um investidor. Só que ele não responde perante terceiros, ele não tem quaisquer responsabilidade por essa atividade exercida, né? Como se fosse um investidor anjo. Então ele vai receber só pelo investimento e o sócio ostensivo que vai exercer a atividade. Então, basicamente, a SCP é isso. Sim. E tem registro na Junta Comercial, na Receita Federal? E a resposta é não. Como a Lá explicou, né, é uma junção contratual, então não tem registro em nenhum órgão. Uhum. Novamente, dá-se a importância de um contrato bem elaborado, porque, como a Lá explicou, o sócio participante, né, o sócio chamado de oculto, ele não tem responsabilidade nenhuma. Isso é com Fornecedor. fornecedor, com funcionários. Então, a gente fez uma junção, né, uma SCP, e ali o sócio ostensivo está gerando a operação, está gerando o negócio, né, conforme Uhum. contrato, e houve um problema trabalhista. Quem é a responsabilidade? Sócio ostensivo. Então, tem que estar muito bem claro, muito bem amarrado no contrato. Óbvio, o sócio investidor, o sócio participante oculto ali, ele vai ter uma responsabilidade com o sócio ostensivo, mas não perante terceiros. Então, por isso que a Mi falou, é muito importante no contrato você delimitar ali como é que vai funcionar essa sociedade, tá? Mas quem responde perante terceiros, principalmente numa questão de obrigação trabalhista, é o sócio ostensivo, que é ele que tá dando a cara ali. Até porque os terceiros, né, os stakeholders, eles não conseguem enxergar o sócio oculto, eles não sabem Não que sabe. existem, porque você consulta ali o CNPJ da operação, ou o CPF, né, se for a junção, porque pode ser junção tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, então você não sabe que tem um outro sócio oculto por trás, então justamente que tudo recai sobre o sócio ostensivo, né. Tem um exemplo bom que a Mi deu do pod. É. Ai, muito bom. Ela até falou assim, gente, que se alguém quiser fechar uma parceria com o Pode Simplificar, investir no Pode Simplificar, a gente criar uma mentoria ali, essa mentoria pode ser uma SCP. Exatamente, é um exemplo muito aplicável, né? Eu vou dar um outro exemplo também Dá um outro para exemplo. ficar bem claro. Vamos supor uma empresa de construção civil que ela tem 10 empreendimentos. E Uhum, aí ela quer construir o 11º empreendimento dela. Só que aí esse 11º é uma baita oportunidade e essa construtora, ela ou tá sem o capital próprio para iniciar total, ou ela tá só com capital para investir parcial. E aí, uhum. ao invés dela recorrer a um capital de terceiro, com juros, por exemplo, para ela iniciar esse 11º empreendimento, ela lembra de colocar um sócio. Só que aí essa consultora pensa, ué, mas se eu colocar um sócio, ele vai ter parte na minha empresa, não é verdade? E aí Sim. ele entra com as cotas dele e participa de tudo. É onde vem a SCP. Então vamos supor, essa construtora ela conhece o investidor que está com dinheiro ali e quer investir nesse empreendimento. É onde é feito
o contrato de SCP entre as duas partes. A construtora é a sócia ostensiva, porque é ela que vai gerar todo o negócio, e o investidor é o sócio participante. Ou seja, o investidor ele vai colocar o dinheiro dele e vai esperar. Ele não participa em nada da operação. Isso a gente tem que deixar muito claro também. Então, assim, ele é um sócio participante, mas como investidor. Sim. Então ele investe e fica esperando. A construtora, sim, que já tem todo o know-how, já tem toda a expertise, ela que vai cuidar ali do empreendimento e depois de concluso, ela vai liberar os lucros, né, que é daquele único empreendimento para aquele investidor, sem envolver os demais empreendimentos dela. É um exemplo que fica mais claro de se entender. Porque a gente pensa, mas por que é vantagem colocar ou não? Porque aí você tem um sócio, mas para uma coisa específica dentro da sua empresa sem envolver nenhuma outra coisa. Perfeito. E a gente já pegou casos, né, Mi, que era apenas um sócio investidor e aí por não conhecimento, teve um erro ali, colocaram ele no contrato social, então ele virou sócio da empresa, passou a ter percentual da empresa e a princípio ele era apenas um sócio investidor. E aí entrou como sócio mesmo atuante, né? Assim, contrato social vai ficar pro resto da existência da empresa, né? Aí tem que, na verdade, entra outros poréns, né? Para ir fazer a saída e tal, mas por não estar estabelecido em contrato os detalhes no início, depois dá todo um transtorno lá na frente. Exatamente. E aí vem até uma dúvida, né, lá? Ah, mas e esse investidor que está investindo nesse empreendimento da construtora? E se dá ruim? Né? E ele investiu e deu prejuízo, não deu certo, a construtora vai pagar para ele o dinheiro? A resposta é não. Não, sabe por quê? Porque não é contrato de mútuo, não é empréstimo, é investimento. Então, assim, investimento você tem um risco de dar muito certo e aquele investidor, sem tocar em um A da obra, ele nem precisa ir lá. Pode receber lucros por isso, como, por exemplo, se não dá certo, ele tem que assumir o prejuízo, porque é investimento. Lógico que, a não ser que incorra em algum problema da construtora, né? Ou ela não mostra os demonstrativos de prestação de contas para o sócio participante, né? Ele pode recorrer na justiça para ver os demonstrativos, aí é outro porém. Mas se a construtora fez tudo certo e realmente o negócio não deu certo, deu prejuízo, ela não tem que pagar para o outro sócio, não. Muito interessante isso. Muito. Porque é basicamente também como a Joy Venture, né? Você recebe, você também tem os riscos, Sim. né? Responde pelo que perdeu, mas também pode responder pelos lucros, mas basicamente é isso. E aproveitando lucros, lá, deixa eu comentar sobre a distribuição, né? Como funciona no fim das contas, né? Porque assim, se tudo tá no nome do sócio extensivo, como eu justifico depois aquele dinheiro que eu vou receber daquela empresa onde nem eu estava registrado, né? Então funciona assim, olha, a parte tributária, ela vai ser paga toda pelo sócio extensivo. Tudo vai ser por lá. Então, exemplo, nesse exemplo da construtora, notas fiscais é tudo pela construtora, as placas, tudo que tem no local, tudo que todo mundo vê daquela construção são dados da construtora. O sócio participante, o sócio oculto não aparece. E a tributação também. Então, a tributação, quem vai pagar é o sócio ostensivo. E depois que ele paga a tributação, que aí o negócio aconteceu, o empreendimento ficou pronto, ele vai fazer a distribuição de lucros. E essa distribuição de lucros, né, ele vai fazer para a construtora, vai fazer para o sócio participante. E na prática, como isso é feito? O ideal é que seja feito 3 balanços para essa empresa, quando tem esse contrato de SCP. Por que 3 balanços? Primeiro, um balanço separado só para esse empreendimento, onde mostra ali a receita que teve, as despesas incorridas desse negócio e o lucro só daquele empreendimento número 11, né? Tô usando esse exemplo que fica mais fácil.
Porque aí, para entregar para o sócio participante, porque ele vai ver, ele não precisa ver o balanço da sua empresa, ele não tem que ver o balanço da construtora total, quanto a construtora faturou no seu total. Então, você vai fazer 3 balanços. Primeiro, um, que você vai prestar contas para o sócio participante, só daquele empreendimento. Um segundo balanço, que é só da operação da construtora ali dos 10 empreendimentos sem aquele do sócio Uhum. extensivo, para o dono da construtora, os sócios verem o lucro separado daquele que tem um sócio participante, e um terceiro balanço que é o consolidado na junção de tudo, né, para ver como que tá aí a movimentação na sua totalidade da construtora. Então, o ideal é que sejam feitos esses 3 balanços, e aí sim é possível enxergar de forma clara a distribuição de lucros, e aí vai no Perfeito. imposto de renda, inclusive do sócio participante, e esse lucro que o sócio participante recebe, ele não paga imposto, é isento de imposto de renda. Então, na prática, é assim que funciona. É bom deixar tudo claro, né? Até porque aí dá vontade até da pessoa investir mesmo. Sim, Porque aí fica tudo delimitado e a pessoa também precisa saber tudo que acontece dentro da sua empresa. exato. Então, faz um separadinho só para aquele produto específico, aquele serviço específico daquela junção da parceria, né? Perfeito. Mi, a SCP ela pode ser usada assim para planejamento estratégico. E a gente está falando muito de planejamento estratégico. A Joy Venture é interessante. E a SCP também? Sim, totalmente, totalmente, né, lá. Esse exemplo que eu dei é justamente uma das estratégias pensando em questão de recurso financeiro. Então, Uhum, assim, a SCP, você deve ter esse olhar para a SCP na questão de economia financeira. Lógico que precisa ser analisado muito bem o objetivo, né, se vai ter vantagens ou não, mas uma estratégia é, boa, assim, né? Principal é essa questão do financeiro. Eu não pego recursos com banco, com terceiros, com uhum, juros, por exemplo. uhum. Não coloco sócio na minha empresa e tenho simplesmente um investidor para um negócio específico que vai gerar lucro para mim e para ele. Então, sim, a SCP ela pode ser utilizada como uma ferramenta estratégica. Muito bom. Estão gostando, gente? Muitas informações boas. Assim, basicamente foi o que a Mi já explicou em relação aos riscos, que pode ser que aquele empreendimento não dê o lucro que você esperava. Então, por isso que é muito bom também você deixar delimitado em contrato. Vamos voltar isso de novo, porque é muito importante, tanto na Joint Venture quanto na SCP, deixar tudo delimitado, como é que vai funcionar a distribuição, quais são as obrigações. Porque tudo bem, esse sócio oculto não vai aparecer, mas é aquilo que eu disse, ele tem obrigação com o sócio ostensivo. Então, tem que deixar assim delimitado como é que vai funcionar essa parceria, tá? E também, ninguém acha, todo mundo, no início é tudo lindo, maravilhoso, você não acha que vão acontecer problemas, mas você precisa deixar tudo previsto, porque se acontecer, já tá lá o contrato especificando qual a melhor solução para aquele problema que você está tendo em relação à sua parceria. Tem até tribunais de arbitragem que são específicos para isso também, para resolver, do que judicializar, porque o processo judicial demanda tempo. Então, deixando tudo limitado em contrato é a melhor solução. Por isso que a gente também reitera procurar um profissional para conseguir te dar todos os caminhos e instruções em relação à sua parceria, porque ele vai analisar o negócio em si, para conseguir passar o melhor contrato, né? Conseguir estabelecer, criar o melhor instrumento jurídico para você e para o seu parceiro. Lá, e a rescisão, né, para SCP? Como é só contratual, vai seguir também os moldes lá estabelecidos na Constituição, né, do contrato. Exatamente. A dissolução ali, em caso de encerramento também da SCP, tem que constar em contrato como é que vai funcionar. Porque como não é uma pessoa jurídica, né? Porque a gente sabe, encerramento de empresa, existe toda a parte burocrática que você precisa fazer, mas a gente está falando sobre contrato. Então, no contrato tem que estar específico como é que vai funcionar em caso de dissolução.
Legal. Dos meus pontos aqui, já fui passando todos. Você tem mais algum para... Não, dos meus pontos também foram todos, mas a gente vai deixar aqui também para vocês, caso de dúvida, tenha interesse em abrir uma SCP, uma Joy Venture, deixe nos comentários que a gente responde para vocês. Legal. E então, para finalizarmos, eu vou deixar aqui para o pessoal uma frase para vocês aí refletirem, né, se vocês concordam, para se inspirarem, que é o seguinte: unir forças de uma empresa que compartilha o mesmo propósito que o seu é como unir asas para alcançar voos mais altos, né, novos horizontes. E no fim das contas, talvez você ir sozinho você vá mais rápido, mas ir junto você pode ir muito mais longe. E, Uau! inclusive, aproveito essa mensagem para agradecer o pessoal que acompanha, né, os nossos episódios, você que acompanha aí todos os episódios que a gente lança e participa dessa jornada junto com a gente. Obrigada a cada um de vocês. O que a Mi falou é real, a gente defende muito isso. Não só em relação a empresas, acho que em relação até às expertises. O Pode Simplificar é isso também. A gente conseguiu, eu sou advogada, a minha contadora, a gente conseguiu unir os nossos conhecimentos para levar o melhor para você. Então, pense bem. Muito bom que você falou, Mi, adorei. Ai, que bom. Então, obrigada, pessoal, e até a próxima. Até, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.